Os exantemas são todos muito parecidos. Você vai ter que prestar atenção na evolução do exantema e nos sintomas que acompanham para acertar as questões. Eles querem saber o diagnóstico e o agente etiológico, então a gente vai focar nisso nessas aulas. No material escrito de vocês vão encontrar achados em exames complementares, como que faz o diagnóstico e o tratamento, que geralmente é de suporte. A gente não vai falar nada disso nessas aulas, então depois dá uma lida. Vamos começar com sarampo. O sarampo é causado por um vírus da família Paramyxoviridae, principalmente no verão e na primavera. O período de contagem é de 3 dias antes até 4 a 6 dias depois do início do exantema e o período de incubação é de 8 a 12 dias. Vamos para um flashcard. Qual doença exantemática que cursa com exantema maculopapular, conjuntivite e coriza intensas? Essa doença exantemática, viu isso na sua questão? Isso aí é sarampo. Ele começa com um pródromo, com uma febre baixa, tem uma conjuntivite, tem fotofobia, coriza e tosse. Aí eu tenho um aumento progressivo da febre e o pico da febre é no início do exantema. E depois essa febre resolve aí em 24 horas. E como que é o exantema do sarampo? É um exantema maculopapular, crânio caudal. Ele começa na linha de implantação dos cabelos e desce, e ele pode ser confluente na parte superior do tronco. A gente chama isso aí de exantema morbiliforme. Além disso, esse paciente ele se apresenta com essa face sarampenta, essa cara de encatarrado, porque é muito sintoma de via aérea superior. O exantema desaparece aí em 7 dias, crânio caudal, deixando uma descamação fina. Vamos para uma questão. Menino, 4 anos, é levado à emergência com relato de apresentar 72 horas de febre alta, tosse produtiva, hiperemia conjuntival, secreção purulenta e um exantema maculopapular em tronco que se iniciou hoje. Na história vacinal, não tem imunização prévia. O seguinte achado clínico é patognomônico dessa doença. Então aqui eu tenho um menino de 4 anos que tem sintomas de via aérea superior, um exantema maculopapular em tronco e ele não tem vacinação prévia. Criança que está na questão sem vacina, com sintomas de IVAS e exantema, isso aí é sarampo. E o achado clínico patognomônico do sarampo, esse você tem que saber, são as manchas de Koplik. Então, para fixar qual o achado patognomônico do sarampo no exame físico, são as manchas de Koplik. Vamos ver uma imagem. Então, são manchas branco-azuladas em torno aí de 1 milímetro que estão presentes nessa face interna da bochecha, na região aí dos dentes molares. Elas aparecem 1 a 4 dias antes do exantema e desaparecem 2 a 3 dias depois do exantema. Com relação a complicações do sarampo, a mais comum é a otite média aguda. A principal causa de morte é a pneumonia. A complicação mais grave é a panencefalite esclerosante subaguda. Essa é uma complicação crônica do sarampo. O que acontece? Esse vírus do sarampo, ele persiste de forma modificada no sistema nervoso central. E aí ele começa com uma nova replicação depois de 7 a 10 anos da doença. Essa criança começa aí com alterações sutis no comportamento, daí evolui com mioclono, depois evolui com coriotetose, mobilidade, distonia, rigidez, até chegar em estupor, coma e morte, em geral, em 1 a 3 anos. O tratamento de panencefalite é apenas de suporte. Como que a gente faz, então, a profilaxia do sarampo? A vacinação, sarampo, cachumba, rubéola, com 12 meses e reforço com 15 meses. Tive contato com sarampo. Pós-exposição, eu tenho que fazer vacina em até 72 horas do contato, ou eu posso utilizar imunoglobulina em até 6 dias. Terminado o sarampo, vamos para um dos principais diagnósticos diferenciais de sarampo, que é a rubéola, causada por um vírus da família Togaviridae. O contágio acontece 5 dias antes até 6 dias depois do início do exantema. A transmissão é por gotículas e o período de incubação é de 14 a 21 dias. Esse paciente tem um pródromo com febre baixa, dor de garganta, os olhos ficam um pouquinho vermelhos e tem linfadenopatia. Vamos para mais uma questão.
Criança, 4 anos, então veja, a mesma idade da criança anterior. Tem febre, exantema maculopapular generalizado, linfadenopatia occipital e retroauricular há 3 dias. História vacinal completa. Diante desse caso, você deve suspeitar de... Então, eu tenho febre, o meu exantema e a minha linfadenopatia occipital retroauricular. Vi isso? Isso aí é rubéola. Mas, Natália, o menino é vacinado. E daí, gente, você não vai brigar com a questão. Essa questão é rubéola, ponto final. Você marca a rubéola. Então, para fixar, qual é o sinal clínico mais sugestivo de rubéola? Linfadenopatia cervical posterior, suboccipital e retroauricular. Viu isso na questão com um exantema, uma febre? Isso é rubéola. E o exantema da rubéola é um exantema maculopapular, ele é róseo, também é crânio caudal, só que diferente do sarampo, ele começa em face e em pescoço. Ele vai desaparecendo à medida que ele desce do corpo. Então, ele desaparece da face quando ele já está no corpo. E ele dura só cerca de 3 dias. É por isso que antigamente a rubéola era chamada de sarampo de 3 dias, porque parecia um sarampo, só que era muito rápido e muito menos grave. Em geral, o exantema da rubéola desaparece sem descamação. E a semelhança do sarampo, eu quero saber, em um paciente com rubéola, qual sinal clínico podemos identificar na garganta? O sarampo tinha as manchas de cóplica aí na gengiva. E a rubéola pode ter as manchas de Forchheimer. Vamos ver uma imagem. Manchas de Forchheimer nada mais são do que petequias em palato, mas essas petecas também podem aparecer em outras situações, como na escarlatina, na faringite streptocócica, então não são patognomônicas, mas podem aparecer na rubéola. E complicações da rubéola, mais comum em meninas pequenas é a trombocitopenia, aparece depois de umas 2 semanas, pode cursar com petecas, com epistaxe, com sangramentos leves. Eu posso ter artrite de pequenas articulações, principalmente das mãos, principalmente em mulheres adultas, em geral essa artrite é autolimitada. Eu posso ter encefalite e panencefalite progressiva, muito semelhante ao que acontece no sarampo. E como que é a prevenção da rubéola? Mesma prevenção do sarampo. Entendido isso, vamos trocar, vamos para uma questão. 2017, uma menina com 8 meses tem febre alta há 2 dias. Ao exame clínico, está apenas com febre de 39 graus. Foi feita a triagem para infecção urinária negativa. Depois de 3 dias de febre, houve uma normalização da febre, só que aí apareceu um exantema maculopapular não pruriginoso, rosa claro, em tronco e pescoço. A principal hipótese e o agente mais comum são, então aqui você está diante de um lactente com uma febre alta, sem sinais localizados. 3 dias depois, essa febre some, só que aparece um exantema róseo em tronco. O que é isso? O próprio nome diz, é um exantema súbito, ou também chamado de roséola, e ela é causada por qual agente etiológico? É parvovírus? Não, o exantema súbito é causado pelo herpes vírus humano tipo 6, mas também pode ser causada pelo herpes vírus tipo 7. E ele acontece em lactentes, ou seja, uma faixa etária um pouquinho menor do que a gente estava falando, lactentes de 6 a 15 meses. Lembra que eu também posso chamar exantema súbito de roséola. O período de contágio é apenas durante a febre, então naquela fase em que você não sabe o que a criança tem, porque é apenas uma febre sem sinais. A partir do momento que surgiu o exantema, não transmite mais. Período de incubação, 5 a 15 dias. E esse flashcard eu quero saber, deve-se fazer isolamento respiratório das crianças com exantema súbito? Isso aí é verdadeiro ou isso é falso? Devo isolar essa criança com exantema? Isso é falso, porque na fase do exantema já não tem mais a transmissão do vírus, ela acontece apenas na fase de febre, aquela fase na qual eu ainda não tenho o diagnóstico. E como é que é o exantema do exantema súbito? Novamente, um exantema maculopapular, ele surge sempre depois do desaparecimento daquela febre, que é uma febre alta, que dura 3 a 5 dias e some em crise. Sumiu a febre, aparece esse exantema rosa, um pouquinho mais claro, ele se dissemina aí, aparece no tronco e depois se dissemina para o pescoço e para as extremidades, e ele também desaparece rapidinho, em 1 a 3 dias,
sem deixar descamação. Então, agora só para fixar nesse flashcard qual a doença exantemática de um lactente com febre alta, sem outros sintomas, que se resolve em crise e é seguida por um exantema. Essa doença é o exantema súbito. Isso caiu na sua prova, você não vai errar. E quais são as complicações do exantema súbito? Essa criança pode ter convulsão febril em 5 a 10% dos casos, porque a febre realmente é um baita de um febrão. E posso ter também encefalite, principalmente em imunodeprimidos. Nesses imunodeprimidos com exantema súbito, às vezes a gente trata até com ganciclovir por 2 a 3 semanas. Entendido o exantema súbito, vamos trocar. Vamos falar de varicela. A varicela é causada pelo vírus varicela zoster, da família herpes vírus. E a varicela é a infecção primária por esse vírus, a primeira vez que a pessoa tem contato com esse vírus. Como todo o herpes vírus, o varicela zoster pode permanecer latente nos gânglios sensoriais e ele pode recorrer como a infecção do herpes zoster. O herpes zoster acontece em 10 a 15% dos pacientes que tiveram varicela e mais de 75% dos casos de herpes zoster acontece em adultos depois dos 45 anos de idade. Então essa é uma doença de adulto, criança tem mesmo varicela. Qual que é o período de incubação? 10 a 21 dias. E com relação ao período de contágio, eu tenho nesse flashcard qual que é o período de contágio da varicela. O período de contágio é de 24 horas a 48 horas antes do aparecimento das erupções, até quando todas as vesículas se tornarem crostas. Então, essa criança vai ficar em isolamento respiratório e em isolamento de contato porque o líquido dessas vesículas é muito infectante por todo esse período, ou seja, até todas as lesões estiverem em crostas. E essa criança tem que ficar longe, principalmente de grávidas, para que as grávidas suscetíveis não peguem a varicela e transmitam varicela neonatal para o feto. Então, vamos dar uma olhada no exantema da varicela. Bem diferente dos outros dois. Isso aqui é um exantema maculopápulo vesicular polimórfico. Esse exantema, ele é crânio-caudal, também de cima para baixo, ele é centrífugo e ele é muito pruriginoso. Qual que é a característica? Eu tenho ao mesmo tempo os 4 estágios da doença. Eu tenho lesões em mácula, eu tenho lesões em pápulas, eu tenho lesões em vesículas, eu tenho lesões em pústulas e em crostas. Essas lesões, elas se formam a cada 3 a 5 dias. Essas crostas permanecem aí por 5 a 7 dias e depois elas somem, deixando só uma manchinha branca. Além do exantema, é comum a criança ter úlceras em orofaringe, em vagina, em conjuntivas e até nas pálpebras. Com relação à varicela, a principal complicação, hepatite leve, por conta de uma elevação de transaminases. Em geral, isso aí é assintomático. Outra complicação muito comum, infecção secundária da pele. Lembra, as lesões são pruriginosas. Essa criança fica coçando e leva bactérias de pele para dentro que acabam levando a uma infecção secundária, Streptococcus grupo A ou Staphylococcus aureus. Além disso, eu posso ter complicações neurológicas, como a ataxia cerebelar e a encefalite. Em geral, esses sintomas neurológicos, eles começam de 2 a 6 dias depois do início do exantema e somem completamente em 24 a 72 horas. Mais um flashcard sobre complicação. Quais os sinais clínicos de infecção bacteriana secundária de pele na varicela? Quando que eu vou pensar nessa infecção bacteriana? Quando a criança tiver eritema na base da vesícula, ou seja, ficou vermelho na base da vesícula, e se a febre voltar 3 a 4 dias depois do início do exantema, que era um momento em que não era esperado que tivesse mais febre. Nessa situação, deve ser infecção bacteriana secundária de pele. Mais uma questão. Escolar 7 anos a 24 horas com quadro de febre moderado, um exantema maculovesicular generalizado pruriginoso, não consegue se alimentar porque também tem lesões ulcerativas na orofaringe e, além disso, ele tem história de um uso regular de corticoide inalatório. O irmão teve um quadro igual há 3 semanas. Diante desse caso clínico, o diagnóstico mais provável e a conduta recomendada, respectivamente, são, então aqui você está diante de uma criança 7 anos com uma febre, um exantema maculopápulo vesicular pruriginoso, isso aí é catapora, varicela. Só que ele usa um corticoide inalatório.
E aí, o que eu faço em um menino que tem 7 anos, está com catapora e usa corticoide inalatório? Nessa situação, esse menino deve ser tratado com aciclovir e, obviamente, ele deve ser isolado até que todas as vesículas estejam em crostas. Então, para fixar, quais as indicações de tratamento com aciclovir na varicela não complicada? Esse menino da questão, o menino apenas tem varicela, tá tudo bem com ele. Quando é que esse menino tem que ser tratado com aciclovir? Se esse menino for um adolescente, se for imunodeprimido, pacientes com doenças crônicas ou em uso crônico de corticoide. Então, esse paciente faz uso de corticoide inalatório. Nessa situação, o risco de uma varicela grave é muito maior e é por isso que a gente faz uso de aciclovir. Em pacientes imunodeprimidos e nos pacientes que realmente evoluem com varicela grave, esse aciclovir é endovenoso. E melhor do que tratar é prevenir. Como que a gente previne a varicela? Com a vacina da varicela, dada com 15 meses e depois um reforço com 4 anos. Mas eu também posso fazer a profilaxia pós-exposição. Essa profilaxia pós-exposição, ela depende das características desse contato suscetível, esse contato que teve aí junto com o paciente com varicela. Se esse contato for um imunocompetente, essa profilaxia pode ser feita com o uso da própria vacina da varicela até 5 dias depois do contato. Agora, se esse contato for imunodeprimido, uma grávida ou um recém-nascido, a profilaxia é feita com imunoglobulina humana antivaricela zoster, que deve ser dada em até 96 horas desse contato. Nessa segunda aula de doenças exantemáticas, a gente vai falar de eritema infeccioso, escarlatina e doença de Kawasaki. Eu vou enfocar exames laboratoriais na escarlatina e na doença de Kawasaki. Todas essas doenças não têm medidas de prevenção e a gente vai começar logo com uma questão. Criança de 7 anos apresentava erupção avermelhada nas bochechas e palidez perioral. No dia seguinte, começou uma erupção maculopapular nos membros superiores e inferiores, e na orofaringe não tinha nenhuma alteração. No 4º dia de evolução, mantém-se afebril com bom estado geral e, apesar do desaparecimento das lesões de face, as lesões dos membros persistem. O diagnóstico é, então, aqui você está diante de uma criança mais velha, 7 anos, com uma erupção avermelhada nas bochechas com palidez perioral. Isso aí é face esbofeteada. Ele tem erupção maculopapular nos membros e ele conta para você na questão que a orofaringe está sem alterações. E isso porque existem duas doenças que dão face esbofeteada. Uma tem alteração de orofaringe e a outra não. Esse paciente tem a doença que não tem alteração de orofaringe, que é o eritema infeccioso. Então, vamos falar num flashcard quais doenças exantemáticas podem apresentar face esbofeteada no exame físico. Essas doenças são o eritema infeccioso e a escarlatina. Lembrando que na escarlatina eu tenho alteração de orofaringe. O acometimento é muito similar das duas, às vezes até o exantema confunde, e a faixa etária é muito similar, então preste atenção. Orofaringe normal pode ser eritema infeccioso, orofaringe alterada pode ser escarlatina. Então vamos começar com eritema infeccioso. Ele é causado pelo parvovírus B19 em crianças mais velhas, de 5 a 19 anos, principalmente durante o inverno e a primavera. O período de contágio é desconhecido e o período de incubação ele dura de 4 a 28 dias. As crianças que têm eritema infeccioso provavelmente não são infectantes no momento do exantema, porque o exantema é um fenômeno pós-infeccioso imunomediado, então provavelmente nessa fase eu não tenho mais vírus circulante e é por isso que o período de contágio é desconhecido. Vamos dar uma olhada no exantema do eritema infeccioso. Eu tenho uma criança mais velha, essa criança tem face esbofeteada, então tem esse enrubescimento facial que poupa a região perioral,
polpa, fronte e nariz. Ele tem um exantema maculopapular róseo em tronco e em extremidades. E o que acontece nesse exantema é que eu tenho um clareamento central das lesões. Esse clareamento central dá um aspecto rendilhado para esse exantema. É um exantema que polpa palmas das mãos e plantas dos pés e desaparece aí em torno de 10 dias sem deixar descamação. Então, para fixar, qual doença exantemática pode evoluir com recidivas do exantema quando ocorre exposição ao sol ou a exercícios físicos? Essa doença é o eritema infeccioso. O eritema infeccioso pode recorrer com esse exantema rendilhado em 1 a 3 semanas se a criança for exposta aí a fatores estressantes como sol ou exercício físico muito intenso. Quais são possíveis complicações desse eritema infeccioso? Eu posso ter artrite, artralgia, eu posso ter púrpura trombocitopênica e a complicação mais grave seria aí a crise aplásica transitória. Essa crise é a parada transitória da eritropoiese e cursa aí com uma reticulopenia absoluta. Então, o que eu tenho é que esse parvovírus, ele infecta esses precursores eritroides e com isso eu tenho uma parada dessa eritropoiese, inclusive não tenho reticulócitos respondendo. Com isso eu tenho uma queda abrupta da hemoglobina e nesses casos esses pacientes têm febre, mal-estar, letargia e sintomas de anemia, palidez, taquicardia, taquipneia. Na crise aplásica, raramente eu tenho erupção cutânea e nesses casos eu preciso tratar com imunoglobulina EV. Essa complicação acontece em todo mundo? Não, ela não acontece em todo mundo. Quais indivíduos são os de maior risco para crise aplásica quando eles são infectados pelo parvovírus B19? São aqueles indivíduos com anemias hemolíticas crônicas, ou seja, anemia falciforme, talassemia, esferocitose hereditária, deficiência de piruvato quinase. Entendido ele tem infeccioso, vamos trocar de doença e começar com uma questão. Um paciente com amidalite purulenta, apresentando exantema em lixa, sinal de paxa, palidez perioral, língua em framboesa e que 2 semanas depois do início do quadro teve descamação da pele das mãos e dos pés, tem o diagnóstico D. Então aqui eu tenho um paciente que tem alteração de orofaringe, tem a face esbofeteada com a palidez perioral, tem um exantema em lixa, isso aqui é escarlatina. Então, para a gente fixar qual o agente etiológico da minha escarlatina? O agente etiológico é estreptococo do grupo A, beta-hemolítico, produtor das toxinas eritrogênicas. Então, o que acontece? Esse estreptococo, na verdade, ele está infectado por bacteriófagos. Esses bacteriófagos produzem uma exotoxina pirogênica estreptocócica, que pode ser do tipo A, B ou C. E é essa exotoxina que faz as manifestações clínicas da escarlatina. A criança pode ter mais de uma vez escarlatina? Sim, porque eu posso produzir 3 tipos de exotoxina. Então, ela poderia ter 3 vezes escarlatina. Sobre a escarlatina, então, causada por Streptococcus do grupo A, em geral, faixa etária de 3 a 15 anos, então, muito similar com eritema infeccioso. O período de contágio é até 24 horas do início do antibiótico, o período de incubação de 2 a 5 dias. Esse paciente tem um pródromo com uma febre alta, uma dor de garganta, pode ter até dor abdominal e vômitos. E depois desse pródromo é que começam os achados típicos no exame físico. Quais que são esses achados? O exantema micropapular, que também é chamado de exantema em lixa. Em geral, ele é um exantema vermelho vivo, escarlate. Ele começa em torno do pescoço e aí ele se espalha para o tronco e ele vai depois para os membros, mas ele sempre poupa palmas e plantas dos pés. Ele também desaparece crânio, caudal depois de 3 a 4 dias e isso resultando em uma descamação laminar dos dedos e uma descamação furfurácea do tronco. Então, por exemplo, essa descamação laminar dos dedos. Além disso, eu tenho outros achados clínicos clássicos da escarlatina. Eu posso ter a língua em framboesa, isso acontece por um edema das papilas linguais, essa língua bem vermelha, como se fosse uma framboesa, e eu posso ter as linhas de Pacha, que nada mais são do que a acentuação do exantema nas pregas de cotovelos, de axilas e de virilhas. Mais um flashcard sobre escarlatina. A palidez perioral que ocorre na escarlatina recebe qual nome?
Eu tenho a face esbofeteada com palidez perioral. Como chama essa palidez perioral? Chama sinal de Filatov. Então, vamos ver uma imagem. Essa menina, face esbofeteada com sinal de Filatov. E exames complementares. O diagnóstico de certeza da infecção pelo Streptococcus do grupo A é feito com cultura de orofaringe. Mas eu também posso fazer um strep test. Colho do mesmo jeito, com suave de orofaringe, e faço uma reação aí para ver se dá positivo ou negativo para os antígenos Streptococcus do grupo A. Uma outra alternativa seriam aí sorologias com dosagem de ASLA ou anti-DNase B, de preferência amostras pareadas. Eu faria o diagnóstico se eu tivesse uma soroconversão, então um aumento dos títulos dessa sorologia depois aí de 4 semanas. Tratamento, isso aí é bactéria, então eu preciso de antibiótico. E o streptococo, ele é sensível à penicilina, então eu posso tratar ou com penicilina ou com amoxicilina via oral por 10 dias, ou o bom e velho bezetacil no bumbum, dose única intramuscular. E se a criança tem alergia à penicilina, tudo bem, pode tratar com eritromicina por 10 dias. Possíveis complicações desse Streptococcus do grupo A. Eu posso ter complicações supurativas, como uma linfadenite cervical, um abscesso tonsilar. E eu posso ter complicações não supurativas, como a febre reumática e a glomerulonefrite pós-streptocócica. E sobre isso, eu quero saber qual complicação do Streptococcus do grupo A não pode ser prevenida com tratamento antibiótico. Então, eu dou o antibiótico e mesmo assim a criança pode ter essa complicação. Essa complicação é a glomerulonefrite pós-streptocócica. Se esse paciente teve o azar de ter sido infectado por um Streptococcus nefritogênico, que faz lesão renal, ele pode evoluir com uma glomerulonefrite, mesmo que ele tenha sido adequadamente tratado com antibiótico. Vamos trocar de doença, vamos falar de Kawasaki. Kawasaki é uma vasculite febril aguda autolimitada que acomete mais meninos abaixo de 5 anos e principalmente asiáticos. O agente etiológico é desconhecido, não se sabe qual que é, mas se suspeita que seja aí realmente alguma forma de infecção, porque tem um certo predomínio aí de sazonalidade. Como a gente não sabe o agente etiológico, a gente também não sabe o período de incubação e não sabe o período de contágio. E como é que eu faço o diagnóstico? O diagnóstico é clínico. Para ter doença de Kawasaki, você precisa ter febre por pelo menos 5 dias associada ao encontro de pelo menos 4 das 5 características. Então, uma dessas alterações podem ser alterações em extremidades. Na fase aguda, eu posso ter um eritema, um edema de mãos e pés. E na fase subaguda, eu posso ter aí uma descamação periungueal. Eu posso ter congestão de conjuntiva bilateral sem exudato. Posso ter também alterações nos lábios e nas cavidades orais, como fissuras labiais, língua em framboesa, hiperemia difusa, linfadenopatia cervical não supurativa acima de 1,5 centímetro e geralmente ela é unilateral. E por fim, eu posso ter um exantema. O exantema pode ser de qualquer tipo, menos um exantema vesicular. O exantema vesicular não é uma das características do Kawasaki. O exantema é maculopapular em lixa, qualquer tipo de exantema, sim, pode ser Kawasaki se tiver as outras alterações. Então vamos ver umas imagens. Aqui eu vejo a congestão de conjuntiva, eu vejo o edema e a hiperemia em mãos, eu vejo um exantema maculopapular, vejo essa descamação perineal. A descamação perineal ela pode começar já na fase aguda, enquanto a descamação das mãos e dos pés acontece numa fase subaguda, depois de 2 a 3 semanas. E eu vejo também as alterações de orofaringe, essa língua em framboesa, essa boquinha bem vermelha. Então vamos para uma questão. Uma criança de 3 anos de idade, previamente saudável, está com febre alta há 5 dias, associada a conjuntivite bilateral não supurativa, eritema de mucosa oral com lábios fissurados, língua em framboesa, edema endurado de mãos e pés. Além disso, tem um exantema cutâneo polimórfico, ou seja, tem 4 alterações além da febre alta há mais de 5 dias. Com relação à principal hipótese diagnóstica, que é doença de Kawasaki, fim,
Ele quer saber o correto. O correto é, o tratamento inclui penicilina ou amoxicilina? Esse é o tratamento Kawasaki? Não, a gente não sabe quem é que causa. Por que eu vou dar antibiótico? Principal causa da doença é o estrepto? Não. Estáfilo? Não. Os exames laboratoriais podem confirmar a doença? O diagnóstico ele é clínico, já está dado aqui, eu não preciso de exame nenhum para fazer esse diagnóstico. Então, a alternativa correta aqui é que essa doença pode evoluir com o envolvimento de artéria coronária. E sobre isso, qual que é a principal complicação da doença de Kawasaki? A principal complicação é o aneurisma de artéria coronária. Esse aneurisma pode acontecer em até 25% dos pacientes que não foram tratados nas primeiras 2 a 3 semanas de doença. Os locais mais comuns de aneurisma: região proximal da descendente anterior e região proximal da coronária direita. Os aneurismas coronarianos eles são considerados gigantes quando eles têm maior ou igual a 8 milímetros de diâmetro, e nesses casos eu tenho um risco de ruptura enorme, um risco de trombose e de estenose enormes. Então, tenho que ficar ligado na ocorrência de aneurismas, e para rastrear o aneurisma, eu vou ter que fazer um exame, e eu quero saber qual que é o principal exame, então, complementar que deve ser solicitado na doença de Kawasaki. O principal exame é um ecodopplercardiograma. Ele deve ser feito logo ao diagnóstico e depois de 2 a 3 semanas. Se esses 2 exames forem normais, eu tenho que repetir esse exame com 6 a 8 semanas, porque nessa fase eu já tenho normalização dos marcadores inflamatórios. Se nesse terceiro exame for normal, aí acabou. Não preciso fazer mais eco, não preciso de mais nenhum exame. Vamos falar sobre exames complementares, então. Quais que são alterações laboratoriais que o paciente com doença de Kawasaki pode ter? Esse paciente pode ter leucocitose com neutrofilia, pode ter trombocitose. E essa trombocitose acontece depois de 1 semana. O pico da trombocitose é com 2 a 3 semanas e ela se normaliza com 4 a 8 semanas de doença. Tenho elevação de marcadores inflamatórios de VHS e de PCR que também persistem por 4 a 6 semanas. E posso ter outras alterações como piúria estéril, hipoalbuminemia, hiponatremia, elevação de transaminases e de gama-GT. E qual que é o tratamento dessa doença? Fiz o meu diagnóstico e agora? Como é que eu faço o tratamento? O tratamento é imunoglobulina endovenosa mais ácido acetil salicílico, o famoso AS, em altas doses. Essas altas doses são doses anti-inflamatórias, são doses bem altas. Em pacientes que eu fiz a minha primeira imunoglobulina endovenosa e ele não respondeu, ou seja, ele manteve a febre, ou essa febre recorreu em menos de 36 horas, eu posso fazer uma segunda dose dessa imunoglobulina endovenosa, ou eu posso fazer uma pulsoterapia com metilprednisolona endovenosa por 3 dias. O AS ele deve ficar nos primeiros 14 dias da doença, ou até 3 a 4 dias afebril. Depois desse período, que já passou a principal fase inflamatória, eu posso reduzir para uma dose antitrombótica, que é uma dose mais baixa, e aí eu vou manter por até 6 a 8 semanas nos pacientes que não tiverem alterações coronarianas, e nesse período com 6 a 8 semanas é quando normaliza tudo e eu posso até suspender o AS. Isso se o paciente não tiver nenhuma alteração coronariana. Se tiver, esse AS vai ficar aí por um tempão. E com relação a prognóstico em geral, eu tenho recuperação completa desses pacientes. 50% dos aneurismas resolvem em 1 a 2 anos. Alguns pacientes podem evoluir com aneurismas gigantes. Esses aneurismas, em geral, não se resolvem sozinhos. Tem maior risco de trombose e de estenose, então pode ser necessária aí alguma abordagem cirúrgica e até uso de anticoagulantes, como heparina de baixo peso, varfarina. E eu posso ter morte, sim, na doença de Kawasaki, principalmente por infarto agudo do miocárdio, por conta dos aneurismas de coronária. Em geral, esse risco de IAM é maior no primeiro ano de doença, então tenho que ficar bem ligado no segmento desses pacientes com aneurisma.
Nessa aula de fibrose cística, a gente vai falar do que é mais cobrado em prova de residência. Basicamente, herança genética, fisiopatogenia, diagnóstico e quadro clínico. Então, vamos começar com uma questão. Uma pré-escolar de 3 anos acabou de ser diagnosticada com fibrose cística e os pais estão preocupados. Eles querem saber qual que é o padrão de transmissão genética dessa doença. Para responder essa questão, você precisa dizer qual que é esse padrão. E a fibrose cística é uma doença autossômica recessiva. Isso significa dizer que para ter fibrose cística, eu tenho que ter alteração nos 2 alelos. Essa é uma doença dita monogênica, porque a fibrose cística acontece por alteração em um único gene, que é o gene do CFTR. CFTR é uma sigla em inglês para regulador de condutância transmembrana da fibrose cística, que é um canal de cloro. E a mutação mais comum do CFTR, responsável por 66% dos casos no mundo inteiro de fibrose cística, é a mutação F508del. Mas existem mais de 2.000 mutações conhecidas que podem originar a fibrose cística. Como esse canal de cloro está presente em todas as células epiteliais, a fibrose cística é uma doença multissistêmica e para que você entenda o quadro clínico, você precisa ver um pouquinho de fisiopatogenia. Então, o CFTR é um canal de cloro regulado por AMP cíclico e que regula também outros canais e transportadores. Ele está presente aí nas células epiteliais e quando eu estou numa célula epitelial normal, eu tenho saída desse cloro para a luz da minha glândula. Quando sai o cloro que é negativo, sai também sódio por outros canais, que é positivo para eu manter eletroneutralidade. E quando sai sódio, sai também água por osmose e com isso eu tenho fluidificação de todas as secreções das glândulas do nosso corpo. Agora, quando eu tenho uma célula epitelial com um CFTR mutante, o meu canal não está funcionando, portanto, não sai cloro por esse canal. Como não sai cloro por esse canal, também não sai sódio por outros canais. O sódio fica todo dentro da célula. Como entra todo o sódio para dentro da célula, a água acompanha e o que acontece é um ressecamento, um espessamento das secreções do corpo. Então, para fixar qual a principal consequência fisiopatológica da mutação do CFTR que acontece na fibrose cística, a principal consequência é a formação de secreções mais espessas. E essas secreções mais espessas, por exemplo, no trato respiratório, dificultam aí o clearance mucociliar, facilitam o acúmulo das secreções e contaminação por bactérias. No trato gastrointestinal, eu posso ter obstrução de ducto pancreático, eu posso ter obstrução dos canalículos biliares no fígado, eu posso ter obstrução até intestinal. Então, essas secreções espessas dão todo o quadro clínico da fibrose cística. Agora, existe uma glândula que é diferente, que é a glândula ductal, a glândula sudorípara. Na célula ductal sudorípara, o CFTR, ele normalmente faz o inverso, ele puxa cloro para dentro da célula. Por quê? Porque isso é óbvio. Se eu puxo cloro, também puxa sódio e puxa água, e daí eu não perco muito sódio e água no meu suor. Se eu perder um monte de sódio e água, eu tenho desidratação. Então, é óbvio que a gente reabsorva isso numa situação normal. Agora, num paciente com fibrose cística, eu novamente não tenho esse canal funcionante. Então, o que acontece é que eu perco muita água e muito sódio no meu suor. E com isso eu tenho um maior risco, por exemplo, de desidratação. E para a gente fixar esse próximo flashcard, como que é o suor de um paciente com fibrose cística? Esse é um suor rico em cloro, mas também é um suor rico em sódio e, portanto, é um suor salgado. E é daí que vem aquela lenda da Idade Média de que se você beijasse um bebê e esse bebê tivesse um gosto salgado, significava que esse bebê estava amaldiçoado e ele iria morrer. Sim, esse bebê provavelmente tinha fibrose cística na Idade Média, provavelmente ele ia morrer mesmo na primeira infância. Entendido isso, como é que a gente faz então o diagnóstico de fibrose cística? Para fazer o diagnóstico, eu preciso de um quadro clínico e de evidência da disfunção do CFTR. O CFTR é um canal de cloro. Então, como evidência dessa disfunção do CFTR, eu posso ter
elevação do cloro no suor. Eu vou lá, doso o suor, tem cloro a mais, o canal não está funcionando, pode ser uma fibrose cística. Mas eu tenho outros meios de evidenciar essa disfunção de CFTR. Eu posso identificar a mutação. Então, a fibrose é uma doença autossômica recessiva. Se eu identificar a mutação do gene do CFTR em ambos os alelos, está confirmada a doença. E eu posso ter evidência da disfunção de CFTR também por identificação de anormalidades bioelétricas no epitélio nasal. Isso é feito com um exame que chama diferença de potencial nasal. Esse exame se faz de forma rotineira? Não se faz. Geralmente se faz por forma de pesquisa. Então, o diagnóstico para a gente aqui fica principalmente com elevação do cloro no suor e identificação da mutação em ambos os alelos. Então, para fixar diagnóstico, qual que é o exame padrão ouro para o diagnóstico da fibrose cística? Esse exame é o teste do cloro no suor. Esse teste faz uma dosagem quantitativa do cloro no suor depois que você faz um estímulo por iontoforese com pilocarpina. E aí eu tenho um teste positivo quando eu tenho cloro acima de 60 milimol por litro, muito sugestivo de fibrose cística. Eu tenho um teste negativo quando ele é inferior a 30 milimol por litro. Isso é normal. E eu tenho um teste duvidoso quando entre 30 e 60 milimol por litro. Em lactentes, esse valor mínimo é o 30, mas em crianças mais velhas, a gente considera normal quando o teste é inferior a 40 milimol por litro. Eu preciso de 2 amostras do teste no suor para confirmar o diagnóstico de fibrose cística. A gente tem também o diagnóstico, o teste de triagem neonatal para fibrose cística no nosso teste do pezinho. O teste do pezinho, ele dosa o IRT, que é o tripsinogênio imunorreativo. O que acontece? Quando eu tenho fibrose cística já ainda dentro da barriga do útero da mãe, eu tenho obstrução pancreática. Na maior parte dos pacientes com fibrose cística, pancreato insuficiente. Já dentro da barriga da mãe, obstrui os ductos pancreáticos. E com isso eu tenho refluxo desse IRT para a circulação sanguínea, que eu consigo dosar no teste do pezinho logo nos primeiros 3 dias de vida. Então, o IRT é um marcador de dano pancreático, ele tem uma sensibilidade aí de 94% a 99% para o diagnóstico de fibrose cística, mas ele tem uma baixa especificidade. Então, toda vez que eu tenho um IRT alterado no teste do pezinho, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir em até 4 semanas de vida. Fiz esse segundo exame do IRT e ele também deu alterado, aí sim eu tenho que encaminhar esse paciente para realizar um teste do cloro no suor para fazer o diagnóstico ou para descartar o diagnóstico da fibrose cística. Sobre o IRT, vamos falar com o flashcard aqui. Teste do pezinho normal em paciente com sintomas clínicos sugestivos de fibrose cística. Descarta a doença? Isso aí é verdadeiro ou isso é falso? Então, se eu tenho, parece que é fibrose, mas o teste do pezinho dele era normal. Esqueço essa possibilidade diagnóstica da fibrose cística? Não esqueço. Então, existem algumas situações em que o teste do pezinho pode dar um falso negativo. Uma dessas situações, por exemplo, é o íleo meconial. Então, por isso, todo paciente com íleo meconial no berçário, você tem que fazer obrigatoriamente um teste do cloro no suor para fazer o diagnóstico ou descartar fibrose cística. Vamos para mais uma questão. Menina, 2 anos, é atendida na UBS com queixa de tosse há 15 dias e febre baixa. Na história pregressa, tem internações prévias por íleo meconial na primeira semana de vida e por vários episódios de bronquite e pneumonia. Então, um monte de quadro infeccioso pulmonar. Ao exame físico, ela tem um peso abaixo do percentil 5, uma estatura abaixo do percentil 3 e tem uma temperatura axilar de 38 graus, baqueteamento digital, rinorreia purulenta, sibilância, crepitações difusas, redução do murmúrio vesicular em base do pulmão direito. A hipótese mais provável é, então você está diante de uma criança que vem com uma história de quadros pulmonares de repetição, íleo meconial e ao exame físico tem baqueteamento. Baqueteamento é coisa que a gente encontra em exame físico de paciente com asma? Não é coisa que a gente encontra em exame físico de paciente com asma. Baqueteamento significa uma hipoxemia importante que faz o aparecimento aí de baqueteamento digital. Imunodeficiência primária poderia dar os quadros pulmonares infecciosos de repetição, rinorreia purulenta no exame físico? Poderia. Daria baqueteamento? Não
daria. Tuberculose dá baqueteamento pela vida inteira, quadros pulmonares infecciosos na vida inteira? Não, tuberculose não dá isso. Quem faz isso é fibrose cística. Então, o ilho meconial na história e essa história de baqueteamento digital são fatores que vão levar você a fazer o diagnóstico correto dessa criança na sua questão de prova da residência. Então, para fixar, uma criança que tem antecedente pessoal de ilho meconial, pneumonias de repetição, então tosse crônica, produção crônica de catarro, pneumonia recorrente, ou até aquela criança que tem asma, que não responde ao tratamento, ou que quando está com pneumonia tem agentes atípicos aí, como um estafiloaureus, uma pseudomonas aeruginosa como agente etiológico dessa pneumonia, e a criança tem baixo ganho ponder estatural, nessa situação eu devo pensar sempre em fibrose cística. E como é que eu faço esse diagnóstico? Teste do cloro no suor. E para a gente fixar mais uma apresentação clínica, qual das manifestações clínicas da fibrose cística é a mais precoce? Então, de todo o arsenal clínico que pode aparecer na fibrose, qual que é o que aparece primeiro? A manifestação mais precoce é de ilho meconial. 18% dos recém-nascidos com fibrose cística vão ter ilho meconial nas primeiras 48 horas de vida. E ele se manifesta com distensão abdominal, vômitos biliosos e não tem eliminação do mecônio. É um quadro de obstrução intestinal. Em 50% dos casos, esses bebês podem evoluir mais grave, então com volvo, atresia, perfuração, necrose isquêmica, até uma peritonite meconial. Então, às vezes, precisa até de abordagem cirúrgica. Mas se eu não tiver essas complicações, eu posso até tratar de forma clínica com uso aí de enemas hiper ou isoosmolares. A cirurgia vai ficar reservada aí para esses pacientes com complicações. E sempre, vi um ilho meconial no berçário, eu vou solicitar teste do cloro no suor, 2 amostras para fazer diagnóstico ou descartar o diagnóstico da fibrose cística. Com relação à doença pulmonar na fibrose cística, eu tenho uma infecção e uma inflamação crônicas que vão levar ao aparecimento de bronquiectasias. Esse paciente tem um distúrbio ventilatório obstrutivo. Então, na espirometria, eu vejo uma queda dos fluxos terminais, o FF 25-75%, e uma queda do VF1. Eu posso ter até uma discrepância bem importante entre a função pulmonar e a estrutura pulmonar. Eu posso ter maior dano estrutural do que dano funcional. Cerca de 1/3 dos pacientes com fibrose cística tem VF1 normal, acima de 80%. Mas, em geral, com a progressão da doença, eu vou ter uma progressão também do distúrbio ventilatório obstrutivo. Então, vamos dar uma olhada em imagens. Vamos começar com um raio-x de tórax de um paciente com fibrose cística. Então, aqui eu vejo espessamento brônquio, eu vejo muita secreção, principalmente nessa base esquerda, mas eu também vejo na base direita. E eu vejo, se você notar com bastante cuidado, algumas imagens circulares, tanto desse lado quanto do outro lado. Um monte de imagem circular. Isso aqui é bronquiectasia visível ao raio-x de tórax. É incomum ver bronquiectasia em raio-x de tórax? É incomum. Dá para ver em alguns pacientes com fibrose? Dá para enxergar. Esses pacientes também podem evoluir com atelectasias. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma atelectasia de todo o lobo inferior do pulmão esquerdo, e com isso ele puxa o meu coração para cá, e você vê que eu também tenho diversas bronquiectasias entremeando o restante do parênquima desse pulmão. No hemitórax direito, eu vejo ainda aqui espessamento brônquio, algumas bronquiectasias. Então, um paciente com fibrose cística com uma atelectasia importante não é incomum a gente encontrar. É claro que o melhor exame de imagem para identificar as alterações no tórax desses pacientes é a tomografia. Ela vê alterações mais precoces. O raio-x demora um pouquinho para conseguir ver bronquiectasia, atelectasia e espessamentos. Quais que são, então, os achados mais comuns da tomografia de tórax em pacientes com fibrose cística? Os achados mais comuns são bronquiectasias, aprisionamento aéreo, porque é uma doença obstrutiva, então aprisiona ar, e atelectasia. Então, vamos dar uma olhada nessas imagens. Aqui eu tenho aprisionamento aéreo, então atenuação em mosaico. Toda essa parte que está mais preta aqui do parênquima é ar. Mesma coisa do outro lado, aqui eu tenho um monte de ar aprisionado e eu tenho um monte de bronquiectasias. Então, dilatação dos brônquios, algumas até com secreção no interior. Se a gente for olhar mais para baixo nesse paciente, eu vejo aqui uma baita de uma atelectasia posterior e eu vejo
bronquiectasia, secreção, atenuação em mosaico, mostrando aprisionamento aéreo nesses pacientes. Esses pacientes cursam com colonização progressiva. Na primeira infância, essa colonização é por Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, mas conforme eles vão ficando mais velhos, eles adquirem Pseudomonas aeruginosa. Essa Pseudomonas inicialmente é não mucoide, ela tem uma maior morbimortalidade, faz mais inflamação, destruição de parênquima pulmonar, e com a evolução ela começa a produzir um biofilme, então ela se torna mucoide. Essa Pseudomonas mucoide, ela tem uma menor virulência, porque ela está envolta num biofilme, mas ela também é bem mais resistente aos antibióticos por conta desse biofilme que impede a chegada desses antibióticos. Então, Pseudomonas é a bactéria que faz mais lesão no parênquima pulmonar. E posteriormente, mas aí ao fim da vida, essas crianças podem adquirir a Burkholderia cepacia. A Burkholderia cepacia está associada com declínio de função pulmonar e com uma piora no prognóstico, inclusive no prognóstico pós-transplante pulmonar. Em alguns países, apenas a identificação dessa bactéria já contraindica a realização do transplante pulmonar. Isso não é feito no nosso país, a gente também transplanta paciente com Burkholderia cepacia, embora o prognóstico seja um pouquinho pior do que aqueles que não são colonizados por essa bactéria tão agressiva. Esses pacientes podem ter exacerbações pulmonares. A exacerbação pulmonar, ela se caracteriza por um aumento da tosse e da secreção, geralmente acompanhado de um declínio da função pulmonar. Esse paciente pode ter sintomas sistêmicos, mas eles não são obrigatórios. Qual que é a conduta nessa situação? Eu vou colher cultura de escarro, vou fazer um raio-x de tórax. Mesmo o raio-x de tórax estando normal, se o paciente tem aumento de tosse e secreção, piora de função pulmonar, eu vou tratar mesmo assim. Vou colher hemograma e hemocultura e devo internar esse paciente apenas se ele tiver hipoxêmico. A antibiótico terapia vai ser direcionada para a colonização desse paciente. Então, esse paciente que vira e mexe é colonizado aí, na fibrose cística, a gente está em toda a consulta de rotina colhendo uma cultura de escarro. Então, a gente sabe se ele é colonizado por Staphylococcus aureus, se ele é colonizado só por Haemophilus influenzae, se ele apresenta uma Pseudomonas aeruginosa. Então, quando o paciente exacerba, eu faço uma antibiótico terapia direcionada para essa colonização. Então, supondo que seja um paciente apenas colonizado por Staphylococcus aureus, eu poderia usar oxacilina, ou eu poderia usar uma amoxicilina com clavulanato, ou se for um Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, eu poderia usar uma vancomicina endovenosa. Se for um paciente colonizado por Pseudomonas aeruginosa, que vai tratar na casa dele, porque ele não está hipoxêmico, eu poderia tratar aí com uma ciprofloxacina. Agora, se ele for tratar internado por conta de hipoxemia, queda de estado geral, em geral a gente faz uso de terapêutica dupla combinada. Então, geralmente, ceftazidima junto com uma amikacina para aumentar a eficácia. Esses pacientes com fibrose cística também podem ter complicações pulmonares. E quais que são as complicações que esses pacientes podem apresentar? Eles podem apresentar hipertensão pulmonar, hemoptise recorrente e pneumotórax. Então, vamos dar uma olhada numa imagem de um paciente com um baita de um pneumotórax que está já drenado, então, à direita, e ele tem aí seus espessamentos brônquicos, suas bronquiectasias, é um paciente com fibrose cística. Esses pacientes com fibrose cística também têm uma insuficiência pancreática isócrina por obstrução desses ductos pancreáticos já dentro da barriga da mãe. E aí, por isso, eles cursam com uma síndrome desabsortiva, com esteatorreia, baixo ganho ponderal e deficiência de vitaminas lipossolúveis, então vitaminas A, D, E e K. Esses pacientes podem já aparecer para você como uma desnutrição, mas isso apenas se o diagnóstico for tardio. Em cerca de 15% dos pacientes com fibrose cística, eu posso ter função pancreática normal. A gente diz que eles são pancreatos suficientes, mas a regra na vida e na sua prova é que você encontre um paciente com uma síndrome desabsortiva com fibrose cística. Vamos dar uma olhada em mais uma questão. Um lactente de 2 meses, diagnóstico de fibrose cística pelo teste de triagem neonatal, está com sintomas de inapetência, hipoatividade, perda de tônus, baixo ganho de peso. Qual deficiência corporal responsável por esses sinais é identificável em praticamente todos os pacientes com fibrose no primeiro ano de vida? Então, aqui eu tenho sintomas inespecíficos e ele diz que quase todo lactente com fibrose cística tem essa deficiência.
Lembra da fisiopatologia. Eu contei para vocês que no suor do paciente com fibrose cística, ele perde cloro, que é como a gente faz o diagnóstico, mas ele também perde sódio. E se ele perde sódio, por exemplo, num dia quente, aqui Brasil, Rio 40 graus, o que acontece? Ele desidrata e ele pode fazer uma hiponatremia. Então, para a gente fixar qual o distúrbio ácido básico mais comuns em pacientes com fibrose cística, além dessa hiponatremia, eu posso evoluir com uma alcalose metabólica hipoclorêmica por conta de perda de cloro no suor. Geralmente isso acontece na presença de doenças intercorrentes, como uma gastroenterocolite aguda, por exemplo, ou quando está muito calor e tem uma ingesta oral limitada. Esses pacientes com alcalose metabólica hipoclorêmica geralmente se apresentam com anorexia, irritabilidade, vômitos, baixo ganho ponderal e a gente faz diagnóstico e corrige aí como corrige todo o distúrbio ácido básico na pediatria. Sistema reprodutor, eu posso ter alterações também. Homens podem ter atrofia de vias deferentes do epidídimo, geralmente eles têm, quase 100% dos casos são inférteis por azoospermia obstrutiva. E mulheres podem ter redução de fertilidade. E por fim, eu vou passar rapidamente pelo tratamento. Então, pulmão, muita secreção, de vez em quando eu vou precisar de antibiótico para tratar a exacerbação, para tratar a colonização. Eu posso utilizar a azitromicina como um imunomodulador, eu tenho que utilizar técnicas de aumento de clearance mucociliar, fisioterapia respiratória, dor nasialfa, inalação hipertônica. Eu posso necessitar de oxigenoterapia em quadros mais avançados e até de transplante pulmonar. Em geral, a gente encaminha para transplante aqueles com VF1 inferior a 30% ou que estão em perda acentuada da sua função pulmonar. Com relação ao tratamento pancreático, eles têm síndrome desabsortiva, precisa de uma dieta hipercalórica, hiperproteica, tenho que repor enzimas pancreáticas por meio do CREON. CREON nada mais é do que amilase, lipase e protease unidas num único comprimidinho. Tenho que repor vitaminas lipossolúveis, tenho que ficar sempre analisando o ganho ponderal e o aspecto das fezes desses pacientes. E, por fim, com relação ao equilíbrio hidroeletrolítico, eu tenho que repor sódio nos lactentes pelo risco de hiponatremia nessa faixa etária e sempre tomar cuidado com a hidratação oral desses pacientes, principalmente quando na presença de doenças intercorrentes.